novamente o nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Retomando a aula, né? Nós estamos aqui falando da unidade curricular Game Design. Então nós tivemos aulas agora há pouco mesmo, né? No intervalo de vocês aí, troca de sala. Vamos voltar então ao nosso conteúdo, né? Então estamos aqui em teorias e métodos do design, né? Parte 1, tá? A gente já viu essa parte. A gente parou aqui, né? Eu queria que vocês compartilhassem ali comigo, então, essa questão aqui do Fortnite, tá? Quem comentou lá no finalzinho da aula ficou para trás, então vai ter que pegar e fazer de novo ali o comentário com o professor, tá? Bora lá fazer? Quem fez lá no Classroom, copia aqui no chat para a gente debater um pouco sobre isso e a gente continuar a nossa aula, tá bem? Estão conectados? Já estão me ouvindo? Como que tá aí? Me dá uma posição de vocês aí. Já vou ler o chat ali. Só o Bernardo tinha respondido, né? O resto. Tá. Vamos compartilhar aqui no chat então com o professor? A ideia ali de vocês do Fortnite, gêneros, subgêneros, modos, elementos. O que você encontra, né, nesse jogo? Quando você depara com esse jogo, o que você encontra, né? Você tem alguns dados ali dele, ali, de quando ele foi criado, essas informações aí. Bem interessante, quando a gente debater aqui na frente com o jogo, principalmente vocês aí que estão entrando nesse mundo aí do game design, a gente tem que olhar o jogo com um olhar diferente, né? Entender a história, entender o cenário, entender quais são os gêneros, subgêneros, os modos, né? Progressão, como que funciona, né? Perspectiva de câmera, como que é, né? A realidade, como que funciona, a história, tudo isso. Todas essas informações aí são importantes, né? Tá? Bora lá então, vamos compartilhar com o professor, daí a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula. Aula até 10h50 eu entrego para a professora Nicole. É mais curto agora o próximo intervalo, né? Bora lá, turma. Deixa eu dar uma olhada lá no Class, ver quem que contribuiu lá. Só um pouquinho, eu tô aqui, vou só ver a questão. O professor nem colocou lá no Class, né? Vamos fazer o seguinte, deixa o Class para lá, depois a gente tem outras atividades aí. Vamos responder aqui no chat. Vamos lá? Vamos lá, vamos contribuir com a aula do professor. Vamos lá. Então, vou passar aqui, depois a gente vai... Eu queria só relembrar ali quem que começou a falar. Eu acho que o Bernardo falou. Você não consegue copiar e colar de novo aí, né, Bernardo? Deixa eu ver, o machete acho que ficou aberto aqui. Acho que lá em cima acho que eu consigo ver. Não sei, deixa eu ver aqui. Aí. Aí. Eu puxei aqui, Bernardo, não precisa. Bernardo falou que é jogo de ação, aventura, né? Em terceira pessoa, modo de jogos Battle Royale, né? Batalha Royale. E o Bernardo complementou elementos como construção, armas e itens, skills e personagens, diversos mapas, né? Tá. Foi só o Bernardo mesmo que contribuiu ali. O pessoal me deixou no vácuo ali. Então vamos continuar aqui. Então vamos trazer aqui então a lembrança de vocês. Então vamos estudar, né, a perspectiva do jogo, né, o ponto de vista aqui. O nome original, Fortnite, 26 de setembro de 2017, né? Desenvolvido pela Epic Games.
As plataformas que está disponível o jogo: PC, PlayStation 4, 5, Xbox, né, One, Series, o Switch e mobiles, né? Gênero, ação, aventura e plataforma, né? Ela tem uma junção. Subgênero, né? Shooter, né? TPS, tiros em terceira pessoa. O modo de jogo multiplayer, né? Battle Royale, né? Terceira pessoa. Bernardo acertou ali em partes ali algumas coisas, né? A grande maioria ele acertou, né? Ele só deixou de comentar algumas coisas, né? Tá bom? Parabéns aí, obrigado, Bernardo. Só você que estava na minha aula, né? Acho que só você que está escutando aí, professor, porque ninguém mais me respondeu. Vamos lá, então. Peça-chave, né? Peça-chave. Então, vamos lá. Deixa eu ver ali. Felipe falou depois. Então, o Bernardo já falou. Ah, o Bernardo só copiou e colou. Obrigado, Bernardo. Deixa eu só ler agora o resto aqui. Felipe Garcia, jogo de ação e aventura. Ah, Bernardo, boa essa tua resposta. Eu gostei. Daria nota só para você, né? É justo ganhar essa nota, né? O Caio falou que mandava, né? O pai mandava no Fortnite, ele falou aqui. E a Luísa. O Luiz falou. Era só vitória, era só victory. Luiz. Então é isso aí. Participaram nos comentários ali, mas quem respondeu é só o Bernardo mesmo, hein? Acho que eu vou ter que dar nota só pro Bernardo mesmo. A que valia mais era aquela ali, Bernardo. Vou fazer o quê, né? Só você respondeu. Só você que vai ter esse benefício aí. Vamos lá então. O Luiz falou que construía uma mansão em segundos. Era bom, hein? Era o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo, né, Luiz? Parou de jogar? Quem joga aí? Tá, vamos lá então. Parou, né? É brabo, hein? É verdade, né, Luiz? Sazuki 007 era o cara, né? Tá? Então a gente vai perguntar aqui algumas peças-chave, né, sobre jogo, né? Então, antes de tudo, quem é seu cliente, né? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quem é seu cliente, né? Antes de tudo, é fundamental partir do princípio que o design de jogos, né, e você como um game designer deve adotar em todo esse processo de desenvolvimento de jogo, né? Quem é seu cliente, né? O design centrado no jogador, então, essa abordagem idealiza todo um jogo com o usuário, né? O cliente ou um público-alvo. O público-alvo específico, ele é a peça central de todo o nosso jogo, né? Da construção do nosso jogo. O nosso desenvolvimento é baseado, né, em quem é o nosso público, né? De quem é o nosso cliente. Portanto, idades, gêneros, culturas, hábitos, interesses, né, e sociedades são pontos essenciais para a definição do design de um jogo em relação ao seu público-alvo, né? Olha a importância do design, né? Do game designer, né? De ele preparar isso tudo, né? Pensando já no seu cliente, porque ele tem um público, ele precisa alcançar esse público, né? Tanto para ele ser bem remunerado depois, por a questão de estar vendendo um produto, ou a questão de ele ser reconhecido no mercado do gamer, né? Pelo um público gigantesco que consumiu o produto dele, né? O seu jogo, né? Tem alguns jogos que começam sem ser remunerados, né? Mas depois eles acabam sendo colocado alguma maneira de ganhar o dinheiro nele porque ele cresceu, ele se desenvolveu, ele conquistou um público, né? Acontece sim no meio dos gamers, né? Tem pessoas que começam a desenvolver porque gostam apenas, né? E querem contribuir para a sociedade do game, né? Para esse mundo dos gamers. E depois ele vê que ele pode ser remunerado por isso, né? Ou algumas empresas querem colocar algumas coisas ali para ser remunerado por isso, e ele acaba colocando em uma plataforma ou outra, sendo remunerado por isso aí, né? Acaba de alguma maneira ele vai acabar sendo remunerado, né? Nunca é de graça, né?
ou seja pelo reconhecimento, que também gera remuneração, ou porque ele colocou alguma regra no jogo ali de venda, né? Seja ela qual a categoria de venda que for, né? Ou seja ela livre, né? Free, só que com vendas de acessórios e outras coisas dentro do jogo, né? Tá? Então a primeira regra aqui do game designer, né? Guarde bem aí, anote bem isso aí. Primeira regra é: o cliente quase sempre tem razão, né? Anote aí no teu caderno, na tua mente, no teu coração. Regra número 1 do desenvolvedor, do game designer: o cliente quase sempre tem razão. Regra número 2: se por acaso o cliente estiver errado, releia a regra número 1, né? Então assim, o cliente sempre vai ter um tanto da razão, né? Alguns clientes nem tanto, mas no nosso caso, como a gente vai ser produtor e a gente vai ter um cliente, né? A gente vai ter que vender, né? A gente vai ter que vender. Nesse caso, o cliente ele sempre vai ter as prioridades necessárias ali para a gente atingir o nosso objetivo, né? Sem um cliente também a gente não tem um objetivo, né? Para que você vai criar um jogo se não é para ninguém? Para que você vai criar, trabalhar horas no desenvolvimento de alguma coisa, de um jogo, né? De uma história. Vai usar talvez você vai construir sozinho, que é muito difícil hoje produzir algo sozinho, mas pode ser possível. Ou você vai usar uma equipe com o propósito de atingir ninguém, é, é inviável, né? Então esse projeto aqui de gamer sempre vai ser para atingir alguém, né? Lembra que eu falei, dependente do objetivo, se é só por reconhecimento ou se é por ser remuneração. Das duas maneiras você vai cair caindo na regra de ser remunerado. E nas todas as maneiras você vai cair na regra que você tem um cliente, né, um consumidor. E esse cliente sempre vai ter razão, turma. Sempre ele vai ter que você vai ter que engolir um pouco ali teu orgulho e falar assim, tenho que fazer isso pensando nele, né? Algum comentário no chat? Vou dar uma olhada aqui. Nada, né? Bora lá? Até aí tudo bem? Quem entendeu aí que o cliente tem razão? Quem discorda disso aí? Quem tem um ponto de vista aí diferente aí sobre essa questão? Bora lá participar? Olha o Bernardo que tá cheio de pontos, cheio de nota comigo já, porque ele é o mais participativo aí. Tem mais alguém que queira entrar no mesmo ranking aí, pelo menos? Vamos fazer um top 10 aí, pelo menos. Nós estamos em quantos na turma? 27? É tudo isso a turma mesmo? É grande assim? Não que seja grande, né? Tem turmas maiores, né? 26. Mas de 26 aí, só 3 responder, só 4 responder é muito desproporcional, né? Vamos se esforçar um pouquinho aí, vamos, né? Vamos subir esse ranking aí, vamos pelo menos a metade, né? 26 aí dá pelo menos uns 13. Uns 13 é a metade, né? Só o Bernardo e o Richard respondendo o professor ali não dá nem um terço, né? Nós estamos em 26, né? O Richard falou depende do caso, né? Claro. Quase sempre, né? Então tem um quase ali, né, Richard? Então a gente vai. Mas a maioria das vezes a gente vai ter que dar o braço a torcer e se for para ser remunerado. Se é um contrato ali que vale alguns milhares ali, ou pelo menos um bom dinheiro ali, em questão de questionar com o cliente, o que você faria? Eu não questionaria, eu colocaria o que ele quer. Ele vai pagar, nessa parte ele tem razão. Agora, se é o meu projeto e eu penso quem que eu quero alcançar, quem que eu vou remunerar, eu ainda estou decidindo quem vai ser o meu cliente, né? Então eu não tenho cliente ainda, então não tenho que questionar, é eu que vou decidir. Mas a hora que você tem um cliente, as regras dos jogos mudam, né? Às vezes os designs, as regras, elas vão se atualizando, né? Por causa do público, né? Você monta um jogo, coloca ele online para as pessoas jogar, começa a ver bastante público, mas começam a vir críticas, né? O que você vai fazer? Vai atender as críticas, vai tentar mudar alguma regra ali, desde que não fira ali a tua identidade, a tua assinatura, a tua arte, né? Que as pessoas têm que aprender a respeitar também, né? Porque o design ali, né? O desenvolvedor de jogos é uma arte, né? E toda arte, né? Independente se você concorda ou não 100% com o que está ali, ela foi criada, ela é uma arte, né? Você tem que respeitar o artista, né?
A gente tem que aprender a respeitar o artista. Diferente do nosso ponto de vista, né? Ele desenvolveu aquele jogo com um objetivo e mesmo que haja críticas, mesmo que haja discordância ali, né? Ele vai ter que entender, ele vai ter que entender que é uma arte que foi criada por você, e ele vai ter que respeitar essas regras, esse teu jeito de criar, né? Essa tua criação. Matheus falou que cliente sempre tem razão, professor. Né? A gente falou quase sempre ali, né? Para não dar discórdia ali, né? Mas sempre a gente vai ter que tentar, a gente trabalha com pessoas, com público, e mais a gente que trabalha com vendas, né? De alcançar público aí, e ter engajamento, e é a remuneração que a gente vai receber por isso, a gente vai ter que sempre tratar o cliente assim com esse cuidado, com esse carinho aí, né? O Richard falou que discorda do Matheus, né? Também nenhum nem outro está errado, né? Mas a gente tem que sempre priorizar o cliente aí nesse caso, né? Então ali a regra ali é bem assim mesmo. Quase sempre tem razão, né? Nas maioria das vezes ele vai ter sim, por causa da priorização que você está colocando ali para ele, né? Caso ele for o solicitante do teu trabalho, com certeza a regra vai ser, ele vai ter a razão mesmo. Só que se for discussão técnicas, coisas absurdas, né? E daí não tem como colocar em xeque-mate o teu trabalho, o teu nome, por causa de uma questão que o cliente quer mudar. Vai mudar a tua ética, né? O teu caráter, alguma coisa assim que fira os teus princípios, aí essa regra cai por terra, né? Mas desde que não fira os seus princípios, a gente sempre coloca o cliente em primeiro lugar ali, certeza, com certeza. Tá bom? O Caio respondeu ali também, o vendedor sempre deve estar acima, né? O dono do produto tem que sair ganhando. Eu entendi um pouco ali a tua resposta, compreendi fiquei com dúvida ali em questão de qual que é a posição ali. O vendedor sempre deve estar acima, né? O dono do produto tem que sair ganhando. O dono do produto, é verdade. Se você, é isso que nós falamos, né, Caio? Se você está mexendo ali com questões financeiras e você vai deixar de ganhar dinheiro por causa de orgulho, porque você não quer dar o braço a torcer para o cliente ali em uma questão simples ou outra que ele pediu para que você mudasse, que você alterasse, ou que ele acha que tem razão, cara, a gente não ganha dinheiro, né? A gente não sobrevive no mercado, né? Às vezes dá uma engolida no orgulho ali, mas está com o bolso cheio, né? Isso que interessa, né? Mais ou menos isso, né, Kai? Essa que é a ideia, eu acho. Eu acho que essa que foi a ideia que você quis passar, né? Tá bom? Bora continuar então. Então, aspectos demográficos, né? Vamos falar aqui um pouco dos aspectos, né, que rege aqui a questão peça-chave do game design, né? Então, para o game design centrado no jogador, né, que seja eficiente nisso, é fundamental não apenas conhecer seu público, mas você precisa também compreender os aspectos demográficos, né, para analisar e avaliar diferentes segmentos do mercado de jogos. O público-alvo é estabelecido a partir de forma como agrupamos as pessoas em funções de grupos, né? Aqui está exemplo, idade ou gênero, né? Por exemplo, crianças não compartilham os mesmos gostos, né? E o adulto, né? Interesses ou habilidades de um adulto, né? Então fica diferente, é um público diferente. Ou pode não ser adequado para jogos com conteúdo mais pesados, né? Então a gente tem que aprender a dividir qual que é nosso público. Qual que é a idade do nosso público? Jovem, adulto, criança, adolescente, idoso? Eu vou atingir mulheres, vou atingir homens? Qual que é o meu público, né? Qual que é a categoria do meu grupo cultural, né? Seja ele qual for, você tem que entender todo esse aspecto demográfico aqui para você falar assim, meu público-alvo é esse. Eu tenho que conhecer o meu público-alvo e saber direcionar para eles, né, o conteúdo específico ali, né? É bem específico no teu produto. É isso que é o sucesso do teu produto, do teu projeto, da tua venda, né? E você ser bem remunerado é você conhecer, né, a eficiência desse pensamento aqui. Conhecer, compreender qual que é o seu público, né? Você tem que ter esse pensamento aí, a hora que você estiver pensando num projeto novo ou desenvolver algum jogo, algum produto aí, né? Seja jogo, seja um aplicativo, né? Seja qualquer solução aí, hoje, né? Seja algo nesse meio de programação, você tem que pensar sempre assim, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa sobre os aspectos demográficos aqui? Concorda, discorda? Acha que está
é por aí mesmo? Quem tem um ponto de vista aí? Yasmin concorda em partes. Como assim, Yasmin? Explica para nós melhor aí. Matheus, por aí mesmo, a Júlia concorda. Eu gosto de pessoas que não concordam comigo, ou que não concordam com o conteúdo, porque faz parte aí do desenvolvimento das pessoas, né? De vocês. E só que eu preciso saber qual parte aí que você acha que não cabe a isso, não encaixa, né, no aspecto ali. A gente tem que conhecer, né? Os grupos, as pessoas, os clientes que a gente vai atingir, né? A gente tem que ter essa meta aí de quem que você quer atingir. Bom, eu quero fazer um jogo para criança, né? Então o meu jogo tem que tomar cuidado com algumas regras ali, né? Não pode ter algumas cenas, não pode ter tanta violência, né? O linguajar tem que ser diferente, tem que ser mais facilitado. Então muda tudo. Para adulto você já pode, né, tocar o horror, né? Depende também da classe que você quer atingir, do grupo que você quer atingir. E assim vai, né, gente? É assim que funciona a parte da criação. Essa é uma das peças-chave do game design, tá ok? Felipe concorda, gente concorda, a grande maioria concorda, né? Luiz, Richard. Isso aí, turma, vamos participar. Nós estamos em 26 alunos aí. Eu queria que todo mundo desse seu palpite aí, desse o seu ok, desse o seu joinha. Qualquer coisa que você estiver agregando à aula é importante para o professor, tá? Nossa aula fica melhor. Então, elementos e métodos do design de jogos, né? Vamos lá no próximo slide. E nós vamos falar da regra número 3, né? Então, iniciando aqui com scaffolding, né? Eu acho que é mais ou menos isso que se pronuncia. Quem que é o expert em inglês é o Bernardo? É o Richard? Quem que é o scaffold? Acho que é isso que funciona, tá bom? Mas é conhecido como andaime ou escada, né? É um método amplamente utilizado na área da educação, onde o aluno já adquiriu conhecimento base e a partir desse ponto recebe suporte para expandir tal conhecimento. No jogo, turma, esse método é abordado com o objetivo de aprimorar a experiência do jogo, né, e do jogador, ou seja, as ações e resumos do jogo devem ser planejados de forma gradual, mantendo o jogador constantemente entretido ali, né, enganjado no teu jogo, no game, né? Assim o jogador pode adquirir e praticar novas habilidades, capacitando-o para enfrentar os desafios impostos no jogo e progredir de forma escalonada de um sistema simples para um algo mais estruturado, né? Até então aqui vocês entenderam o conceito da andaime escada, né? É o engajamento ali, né? É o flow, né? O engajamento ali do teu público, né? Do teu cliente ali sobre o jogo, né? E ele vai progredindo aí gradual, né? Degrau por degrau ali, né? Durante os processos do teu jogo, tá bom? A regra aqui, a regra número 3 dentro desse elemento aqui, mantenha o jogador contido, entretido, né? Entretido continuamente, né? Entreter esse jogador, né? Segurar ele ali o máximo possível. É necessário pensar em como proporcionar diversão constante ao jogador, né? Então essa que é a ideia aí desse sistema, elemento aí, né? Scaffolding, né? Andaime ou escada. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa imagem de baixo aqui. Ó, baixo, habilidade, tédio, né? Canal de flow, né? Canal de engajamento lá, né? Ansioso, tensão. Então tem um gráfico aqui mostrando a teoria do flow, né? De engajamento, tá? Então a gente tem que respeitar aqui esse gráfico, ficar atento. A gente tem que manter o nosso jogador ali o tempo todo, né? Envolvido no trama do teu jogo ali, né? Usando elementos gráficos, usando elementos do áudio, né? Os gráficos, os áudios e as histórias, né?
Tudo que você puder usar de ferramenta para segurar, para engajar o teu jogador é essencial para essa etapa aqui. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Larga um pouquinho. Ou abaixa ali, que eu quero ver o que escreveram antes. Ô Bernardo, só complementa aí. Eu não entendi ali, porque eu me perdi um pouco aqui no chat, estava explicando. Pode baixar, Ani. Quero ler o que o Bernardo escreveu ali. Sobe. Aí. Seria legal fazer algo relacionado à aprendizagem que nos ajudasse a tirar nossas. Complementa para mim o teu comentário só para que eu não entendi. Tá bom? Você está pedindo para a gente acrescentar alguma coisa, alguma experiência, alguma ferramenta, algum conteúdo? Eu só preciso entender ali o que você quis dizer, né, com isso. E daí a gente pode ver para frente aí como a gente encaixa isso para você, né? Ou é só um conteúdo para acrescentar na aula de hoje, ou você quer tratar algo aí que seja interessante para enriquecer mais a nossa aula. Tá bom? Só me explique melhor isso, que daqui a pouco eu leio lá embaixo. Vou baixar o chat aqui de novo, lá no final, daí você me explica depois. Ah, escreveu errado lá, beleza. Vamos continuar então. Até aqui então, na regra número 3, vocês registraram, compreenderam, tudo certo? Registre lá, hein? Regra número 1, a regra número 2, né? Regra número 1, o cliente quase sempre tem razão. E se você desconfiar que o cliente não tem razão, volte na regra número 1. Regra número 2 é essa. E a 3, mantenha o jogador entretido continuamente, né? O tempo todo ali. Tá? Ok? Até aí? Então vamos. Escolhas as ações, né? Escolha as ações são relevantes. As escolhas das ações são relevantes, né? Então vamos embora lá. Sobre a regra número 4. Além de proporcionar atividade para o jogador realizar e evoluir durante o teu gameplay, é importante que as suas ações e decisões sejam relevantes, né? Acarretando consequências e dinâmicas tanto para si próprio quanto para o jogo. Um bom exemplo disso, né, são os jogos que são gerenciados, né, por recursos de sobrevivência, como do Resident Evil, onde o jogador precisa analisar quais itens equipar e quais descartar, né, durante o processo do jogo. Ele tem que fazer esse gerenciamento. Outros exemplos incluem também jogos, né, de RPG de múltiplas escolhas, de diálogos do caminho, né, como o Max Effect, né? Então, a partir dessa capacidade de fazer escolhas, né, não apenas confere um senso de autonomia e liberdade ao jogador, mas também enriquece o universo do jogo, tornando o mais vivo e mais realista possível, né? Essa que é a ideia, essa ideia perfeita, essa ideia que o designer tem que ter, que o game tem que ter, né, para trazer para o jogo dele, né? Tá bom? Então a regra aqui número 4, o poder de escolha concedido ao jogador deve ser relevante e significativo, tanto para personagens quanto para a história e universo do jogo. Correto? Aí tem a figura embaixo ali da escolha da imagem ali, né, que eu falei, Max Effect. Quem quiser dar uma olhada ali, referência da imagem, tá? Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa para acrescentar? Algum comentário? Bora lá? Bora. Tá de boa a aula? Como que tá? Mariana não quer comentar nada, tá de boa. Pedro falou que tá de boa. De boa. E aí, prof. Nicole, dá um joinha aí, tá tudo certo? Beleza. Estamos quase lá. Estamos quase fechando nossa aula de hoje. E nós vamos falar agora da regra número 5, né? O feedback, né? O feedback é importante nas nossas vidas para tudo, né? Então, não deixa ser
né, aqui no jogo também, né? Vai ter que ter esse retorno para a gente aqui. Então, em jogos, essa palavra tem um significado mais voltado para a experiência interativa do jogador, né? Ela tem um foco diferente nisso aí. Então, ela está seguindo pelo caminho certo, né? Então, ele está seguindo pelo caminho certo, né? É uma pergunta. Então, você tem que ter esse retorno aí. Se acertar o inimigo dessa forma, causará dano nele? É uma outra pergunta, né? Ele tem que ter esses retornos, né? São situações que parecem tornar o jogo mais fácil para o jogador, mas não é essa a questão. A essência é que o feedback comunique de certa forma que os resultados de sua interação com o elemento do jogo estejam surtindo efeito. Essa que é o propósito dessa palavra feedback no jogo do game design, na programação de game, né? Seja o HP vida, né? O personagem, né, diminuindo ou a entrar em uma área perigosa, né? Ou o HP do inimigo, né, reduzindo quando você atacar de maneira correta. Então ele tem que ter esses retornos, né? O feedback é para ele saber se ele está evoluindo bem, se está tudo certo nas evoluções dele durante o jogo. No jogo de franquia, né, Resident Evil, é necessário acertar os inimigos em um lugar específico, como bolhas, né, ou olhos, né, para que o jogador tenha o feedback do resultado da sua ação. Então esse é o exemplo aqui referente a esse jogo do Resident, tá? Então seria esse o feedback, uma questão importante, e nós estamos na regra número 5, né? Então anote lá essa regra número 5, né? Feedback, sim, Richard, feedback essencial para a melhoria, né? Para a melhora e para o desenvolvimento, né? No caso aqui do jogo, ele é bem essencial para o desenvolvimento ali, para a evolução, né? Das fases e da resposta da interação do jogador com o jogo, né? É um feedback que ele é um feedback não referente ao design do jogo, não ao programador do jogo, mas sim referente à vida do jogo, né? Entre a vida de esse mundo, esse universo do jogo, do game ali, né? No caso da franquia do Resident Evil que eu falei, ele precisa ter o feedback quando ele atira, né? Quando ele acerta alguns elementos ali, bolhas ou olhos dos inimigos, né? Então ele tem um feedback de retorno com resultado e com uma ação referente a essa ação dele, né? Ali tem uma GIF ali embaixo mostrando, né? Mais ou menos como seria essa ação ali. Regra número 5, então, nunca deixe o jogador perdido após uma ação ou evento. Se ele fez algo, mostre claramente os resultados. E aqui resume claramente, né, o que é o feedback, né? É você dar um retorno para o teu jogador daquela ação, daquele evento que ele causou, né? Ele pisou lá num lugar que não era para pisar, né? Tem que ter uma ação de retorno para ele falando assim, qual que é a gravidade dele ter feito isso, ou o benefício dele ter feito isso, ou que lá seja o que for, né? Entendeu? Então é isso que tem que acontecer. Isso, Luan. O fato de poder ter uma escolha realmente deixa o jogo mais divertido. Essa que é a ideia, né? Tá suave, 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 beleza. Bora lá então. 5 registraram, guardaram. Bora então a regra número 6. Tá. Então, vamos ficar aqui. Eu vou ler essa última aqui. 10h55 ao final, então tem que entregar agora, né? Eu vou entregar agora então. A gente fica para a próxima aula, a regra número 6 aqui. Bom final de semana para vocês. Obrigado pela aula de hoje. Aquele abraço, tudo de bom para vocês. Bom final de semana, né? Porque a gente só vai ver só semana que vem. Semana que vem eu vou tentar fazer uma avaliação com vocês, tá, gente? Pra gente fechar nosso trimestre aí, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês.